Olá, bom dia! No AgroBand de hoje nós vamos mostrar como funciona a inseminação artificial em bovinos, uma técnica antiga e eficiente. O Rio Grande do Sul tem aproximadamente 2.500 alambiques e nós visitamos um na Serra Gaúcha. Zona rural de Porto Alegre, extinta pelo plano diretor, pode ser recriada. Demissões na indústria de máquinas agrícolas no estado vem deixando trabalhadores em alerta. Para falar sobre isso, Cláudio Bier, presidente do Simers. Fique com a gente, eu sou Lizemara Prates e o AgroBand está entrando no ar. Nós começamos o AgroBand de hoje falando sobre inseminação artificial em bovinos. O método aumenta a eficácia, tornando o rebanho mais produtivo através do controle da transmissão de doenças, do melhoramento genético e da redução de problemas na hora do parto. De todas as técnicas aplicadas à reprodução animal, a inseminação é a mais antiga e também a mais eficiente. Maciez da carne, controle de doenças, o tão almejado melhoramento genético. Resultados obtidos através da inseminação artificial de bovinos. Como tu trabalha com a possibilidade de ter uma genética muito boa e de forma fácil e acessível, que é o sêmen, tu tem uma diferença muito grande já no terneiro. O terneiro, se o sêmen é de excelente qualidade, o terneiro já vai demonstrar esse potencial logo no começo já. O processo é simples e rápido, mas exige alguns cuidados. Há duas formas de inseminação, a forçada ou de cio controlado. A segunda opção chega a 98% de probabilidade de prenhez, contra 50% no outro caso. O animal tem que estar apto a receber o sêmen, ela tem que estar no período certo, então o funcionário tem que ser bem treinado. A forma como aplicar, o aplicador são todos feitos de material de inox, então tu pode machucar o interior do útero e da vagina do animal. Uma das grandes vantagens da inseminação artificial é a infinidade de possibilidades de cruza. Essa ninhada ao fundo é originária de uma linhagem sul-africana, a partir de sêmen importado do Canadá. Ou seja, o touro reprodutor não está na fazenda. Você está pegando um pedacinho daquele touro e colocando em todo o seu rebanho. Dali 9 meses você vai colher a melhora genética que é a proposta daquele touro através dos seus filhos. Os custos da inseminação variam conforme o animal escolhido. Não há limite no número de coleta das doses de sêmen, que ficam congeladas, permitindo que mesmo com a morte do touro, os genes ainda possam ser utilizados. Com apenas 10 meses, este bezerro puro chegou aos 504 quilos e condições ideais para o abate, o que seria esperado aos 18 meses, ou seja, em quase metade do tempo. E com essa performance, o sêmen deste animal será estudado para utilização em próximas reproduções. Então agora esse animal ele está sendo preparado de acordo com a idade e o manejo que a gente vai adotar com ele para ser um produtor de sêmen. E também ir para campo para a produção de carne. E aí nós vamos avaliar conjuntamente o que ele é capaz de fazer dentro da raça cimental e dentro da produção de carne. E se qualidade do animal virar equação, a matemática fica um pouco mais complicada. 25% é genética e 75% condições de criação. O ambiente vai ajudar a expressar aquela genética. Um ambiente bem controlado faz com que aqueles 25% possa ser muito mais do que 25%, porque é a capacidade que ele vai ter de transportar isso para os seus indivíduos. Aí você sai de um universo de 25% para um universo muito maior. As demissões na indústria de máquinas agrícolas no estado vêm deixando os trabalhadores em alerta. O mercado está desaquecido. Em 2013, os produtores compraram muito, o que estimulou a contratação de pessoal nas fábricas. Mas agora o cenário é outro. Para falar sobre esse assunto, aqui no AgroBand, o presidente do Simers, Cláudio Bier. Bom dia. Bom dia, Elisemara. Terminou aquela combinação de fatores que o senhor falou tantas vezes, do crédito abundante com juros baixos, safra cheia, uma condição diferenciada para o produtor e preços altos para os produtos. O cenário pode-se dizer que é negativo neste momento, presidente? Olha, Elisemara, eu posso te dizer o seguinte, ó.
que o setor de máquinas agrícolas voltou ao normal. Ano passado, 2013, foi um ano excepcional para nós. Então, foi um ano, um ponto acima da curva, porque nós tivemos esses 4 fatores que tu falaste e um juro de 2,5%. Então, o que aconteceu? Os agricultores, muitos anteciparam as compras e hoje, queira ou não queira, o cenário nacional não existe um certo desânimo, né? Não é só nas máquinas agrícolas, em todos os setores. Então, nós, das máquinas agrícolas, certamente não escaparíamos disso. Mas eu acho, quanto às demissões, eu acho que ainda, exatamente como tu falaste na abertura aí, está havendo demissões, porque ano passado, 2013, com aquela euforia toda, as indústrias contrataram muito. Não é? Como o mercado voltou ao normal, é evidente que tem que haver algumas dispensas. Mas eu ainda considero essas demissões da John Deere São localizadas? Localizadas existe e pontuais. Existe risco de demissão em massa? Não existe. Nas outras empresas, até, Mara, porque as nossas empresas de máquinas agrícolas, como você sabe, são localizadas. Elas não espalhadas. Estão em todo o estado, elas estão em alguns polos, não me toque, mas é uma mão de Santa obra Rosa, especializada. Santo Antônio da Patrulha, e não só especializada, como não tem mão de obra na cidade. Então, se tu perder aquele grupo de companheiros de trabalho teus, operários que são nossos companheiros de trabalho, eles certamente vão migrar para outra cidade. Enquanto tu precisar, tu não vai encontrá-los. Então, o setor de máquinas agrícolas, tradicionalmente, segura muito os seus operários, porque, primeiro, são treinados, segundo, por isso que eu te disse, porque, por exemplo, eu vou te dar um exemplo de Não Me Toque. Não Me Toque tem uma população ali de algumas empresas grandes de máquinas agrícolas, mas eles não podem deixar aquele pessoal sair da cidade e ir para Caxias, só te dando um exemplo. Porque certamente, quando eles precisarem desse pessoal, eles não voltarão. Então, em função disto, as indústrias de máquinas agrícolas em geral seguram muito os seus companheiros de trabalho. Há possibilidade de férias coletivas, por exemplo, inclusive por um período maior para segurar o pessoal e não aumentar a produção enquanto o mercado não reage? Essa é uma das saídas, vamos dizer assim, é a primeira saída antes da demissão, né, Lizemara? Porque para nós, industriais, a pior coisa que existe é a demissão. Em primeiro lugar, é caro. Em segundo lugar, o nosso operário é treinado, é muito especializado, não é? E é uma família que a gente sabe que fica desamparada. Então, a pior coisa que existe para o empresário é a demissão. Então, nós seguramos o máximo que dá, mas é evidente que chega uma hora que não tem, aí a empresa ou demite ou, de repente, não pode nem pagar os seus funcionários. O setor vem apresentando uma curva descendente, deve fechar o ano com um déficit em relação a 2013. Como é que fica esse cenário? Envolve as colheitadeiras, as plantadeiras, os tratores, os equipamentos? Mais ou menos assim como você está falando. Só, por exemplo, colheitadeiras é um setor que sofre mais porque é a máquina mais cara que existe. Então, o que aconteceu em 2013? Em média, quanto custa hoje uma colheitadeira? Em média, em torno de 270 a 300 Mas mil tem reais. algumas que passam de 1 milhão. Sim, tem aquelas top, mas que são grandes produtores muito capitalizados. E pouco usadas aqui no Rio Grande do Sul. Poucas aqui também, não são muitas, não, porque as nossas extensões de terra aqui não são muito grandes, né, Zé? São máquinas que produzem bem mais do que as outras. Então, mas mesmo assim tem algumas propriedades que têm essas máquinas grandes, sim, mas não é a maioria. E com o cenário internacional, o preço da soja vem caindo por causa da grande safra nos Estados Unidos. A Argentina vem dificultando cada vez mais a compra das nossas máquinas e era um mercado tradicional importador. Como é que se desenha esse final de ano? Não, eu acho o seguinte, Zé Mara, vai ficar nessa média aí de
15% a 20% a menos do que o ano passado. Então, eu ainda acho que, como eu te disse, ela vai voltar ao normal, né? Então, eu ainda acho que o nosso setor ainda é o que está menos sofrendo, é o setor industrial que menos está sofrendo com essa crise toda. E nós ainda estamos num cenário eleitoral em nível de Brasil e aqui no estado também. O senhor pensa que depois que houver a definição no segundo turno, o mercado pode mudar um pouquinho também ou isso não interfere? Não, interfere sim. Eu acho que todos nós, gaúchos e brasileiros, estamos esperando por uma definição, para que lado quem vai ganhar e para que lado, principalmente, a agricultura vai, né? Se vai se continuar dando apoio à agricultura ou não. Mas os candidatos que estão no segundo turno, todos se comprometeram com o agronegócio. Esse é um fato que já vem desde o início da campanha. Porque hoje, né, Lizemar, o agronegócio é que vem sustentando a nossa balança comercial. Então, eu acho que quem não se comprometer com o agronegócio está na contramão da história, porque hoje, como eu disse, quem vem pagando a conta e segurando a balança comercial é o agronegócio. Então, eu acho que nenhum dos dois, tanto a candidata para a presidência como para o Estado? Para o Estado vão mexer nesse cenário. E qual é a prioridade do setor de máquinas para os novos governantes? Olha, é a volta do financiamento baixo, porque eu acho que é o seguinte, esse é o pequeno subsídio que o governo deu para a agricultura brasileira. E com esse pequeno, nós multiplicamos a produção. Baixo é quanto por cento? Baixo, de 2,5%. Porque todos os países, né, todos os países pelo mundo afora, dão subsídio para a agricultura. E nós aqui no Brasil não temos nenhum tipo de subsídio. E eu acho que com esse pequeno, como eu disse, vou voltar a dizer, porque eu acho que isso é muito importante, com esse pequeno subsídio que o agronegócio teve, que a agricultura teve, ela estourou, né? Nós chegamos aí a quase 200 milhões de toneladas de grãos produzidos no Brasil. Muito obrigada ao presidente do Sindicato da Indústria de Máquinas Agrícolas do Rio Grande do Sul, Cláudio Bier, traçando esse cenário daqui até o final do ano. O horário de verão mexe com a vida dos brasileiros. Neste ano, a mudança começa no próximo dia 19 e vai até 22 de fevereiro do ano que vem. Os relógios serão adiantados em 1 hora nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Mas no meio rural, a rotina normalmente permanece a mesma, respeitando o horário solar. É frequente proprietários e peões seguirem as atividades sem alteração, já que os animais e as plantas não sabem da mudança. O horário de verão, instituído em 1931, é adotado para aproveitar melhor a luminosidade natural do dia e reduzir o consumo de energia que cresce naturalmente por causa do calor. E agora nós vamos saber como vai ficar o tempo no Rio Grande do Sul nos próximos dias. Neste sábado, a frente fria avança para o norte do estado, fazendo com que toda a divisa com Santa Catarina passe a receber chuva. Apenas no extremo sul o tempo fica seco. Há previsão de chuva forte na fronteira oeste, litoral norte e serra. As temperaturas ficam mais baixas. Somente no extremo norte ainda fará calor, com 32 graus em Iraí. No domingo, os temporais se espalham e os termômetros se elevam. As chuvas permanecem sobre o Rio Grande do Sul até meados da próxima semana. Em instantes, nós vamos falar sobre a valorização da zona rural de Porto Alegre. E também tem produção de cachaça, uma bebida bem brasileira. O AgroBand volta já.